Olá, alunos! Neste vídeo, eu vou trabalhar a resolução do exemplo 1.13. O exemplo 1.13 diz o seguinte: dadas as funções f e g definidas em cada caso abaixo, determine as funções compostas. Então, f composta com a g e a g composta com a f. Na alternativa A, nós temos a função f de x igual a x² e a função g de x igual a raiz quadrada de x. Novamente, aqui na apostila a gente pode observar a resolução da alternativa A. Então, no caso, eu não vou fazer a alternativa A, certo? Vocês podem acompanhar a solução no material. E eu vou resolver a alternativa B, que havia ficado como exercício. No caso da alternativa B, nós temos a função f de x igual a raiz quadrada de x e a função g de x igual a 2x menos 3. Primeira coisa que nós vamos determinar para resolver essas funções compostas. Primeira coisa, determinar o domínio e a imagem das funções f e g. Então, no caso aqui, para a função f, o que nós temos? Bem, o domínio da função f. A nossa função f de x, ela é uma raiz quadrada. A gente tem que lembrar que na raiz quadrada, todos os valores que a gente vai colocar aqui dentro da raiz tem que ser ou zero ou positivo, nunca negativo. Então, com isso, a gente tem que o domínio da função f é todo número maior ou igual que zero, ou seja, é um intervalo de 0 até mais infinito. E quem que é a imagem da nossa função f? Bom, a imagem da nossa função f começa aonde e termina aonde? Eu posso olhar para os extremos do domínio da função, certo? O valor que vai limitar a imagem da minha função vai ser a f de 0 e a f de infinito. Então, só para ficar claro, a imagem da minha função f vai ser o conjunto fechado na f de 0 e aberto na f de infinito. Vamos analisar aqui. Se eu venho aqui na função f, eu troco o meu x aqui por 0, eu tenho raiz quadrada de 0, certo? Raiz quadrada de 0, 0. Então, nós temos que a imagem da função f começa em 0 e vai até onde? A f de infinito. Eu vou trocar infinito aqui na função? Bom, na verdade, o infinito é só para eu ter uma ideia de que eu vou tomar um número muito grande. Quanto maior esse número eu tomar, a raiz quadrada desse meu número infinito também vai continuar a ser grande, também vai tender a ser grande, certo? Essa é a análise que eu preciso fazer. Então, eu posso concluir aqui que ele é infinito também. Então, esse aqui é o domínio da minha função f, de 0 a mais infinito, e a imagem da função f também é o conjunto de 0 a mais infinito. Agora, para a função g. Quem é o domínio e a imagem da função g? Se eu olho aqui para a função g é expressa por 2x menos 3. Existe alguma restrição para os valores de x que eu possa atribuir? Eu posso escolher x tanto negativo quanto 0 como positivo. Então, no caso, não há restrição para os valores de x na função g. Então, o conjunto do domínio é todos os reais. Eu posso expressar o conjunto dos números reais como sendo um intervalo de menos infinito até mais infinito. Olhando para esse intervalo, quem seria a imagem? A imagem da função g eu poderia expressar como sendo a imagem de menos infinito e a imagem de mais infinito,
certo? Então, quanto menor o número eu colocar aqui no lugar do x, né? Se eu tomar menos 10, menos 100, menos 1000, isso aqui vai me dar um número negativo cada vez mais pequeno, certo? Então, eu posso dizer aqui que o meu conjunto imagem da G, ele está limitado aqui em menos infinito. E quem que é a G de mais infinito? Bom, eu vou tomar um número cada vez maior. Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000. Se eu trocar 10.000 no lugar do x, eu vou ter um número muito grande. Por mais que eu esteja subtraindo 3 desse valor, eu vou continuar tendo um valor alto. Então, aqui também seria infinito. Ou seja, o conjunto imagem da função g também é todos os números reais. Então, no caso, para a função g, nós temos domínio reais e imagem reais também. Então, eu vou primeiro encontrar a função f composta com a g de x. Por definição, isso aqui é a f da g de x. O que eu vou fazer com essa informação? Bom, eu vou olhar para a expressão da minha função f e tudo que tem x na expressão da f, eu vou trocar por g de x. Bom, nós temos que a nossa função f de x, ela é a raiz quadrada de x. Então, aqui na expressão aonde tem o x, eu vou trocar pela g de x. A nossa função g de x, ela era 2x menos 3. Então, vamos fazer essa troca. Então, f composta com a g de x é quem? A f da g de x. Que na expressão da f, aonde tem x, eu vou trocar por g de x. Então, eu tenho aqui raiz de x. Esse x eu vou trocar por g de x. Então, nós vamos escrever aqui raiz de g de x. Mas quem é a g de x? A g de x é 2x menos 3. Então, agora eu vou pegar essa informação e trocar aqui. Portanto, a função f composta com a g de x é quem? É a raiz quadrada de 2x menos 3, pois essa aqui é a expressão da função g. Agora, nós precisamos definir o domínio dessa função. O domínio da função f composta com a g vai ser quem? Vai ser todo elemento x pertencente ao domínio da função g, certo? Porque é a função g que eu estou trocando aqui dentro primeiro, certo? Tal que a g de x pertença ao domínio da função f. Então, eu preciso olhar para a imagem da função g, e verificar quais são esses valores aqui que estão no domínio da função f. Eu vou fazer uma representação geométrica só para a gente poder entender um pouquinho essa ideia. Bom, então eu tenho que pensar no seguinte: quem que é o domínio da função f? O domínio da função f é esse aqui, certo? É todos os números reais maiores ou iguais que zero. E quem que é a imagem da função g? A imagem da função g são todos os números reais. Então, eu preciso observar quais são os pontos desse conjunto aqui da imagem da g que é comum aos pontos do domínio da f. No caso, os pontos que são comuns, né? Ou seja, aqueles trechos que são vermelhos nas duas retas, são todos os pontos aqui, ó, maiores ou iguais que zero. Então, eu preciso determinar quem são os valores de x que fazem com que a g de x aqui seja maior ou igual que zero. Então, eu vou precisar resolver uma inequação.
para eu poder determinar quem é o valor do domínio. Então, quem são os valores de x, que a hora que eu troco aqui na g de x, eu tenho apenas valores maiores ou iguais que zero. Vamos determinar os valores de x, tais que a g de x é maior ou igual que zero. Então, a g de x maior ou igual que zero. Quem que é a g de x? A g de x é 2x menos 3. Eu preciso que isso seja maior ou igual que zero. Agora, a gente resolve essa inequação. Resolver essa inequação é isolar o termo com x. Então, eu permaneço com o 2x, o menos 3 que estava desse lado da inequação, vou levar para o outro como mais 3. O 2 que estava desse lado da inequação, multiplicando o x, né? 2 estava multiplicando o x aqui, vou levar para o outro lado da inequação, dividindo. Então, vou ficar com 3 dividido por 2. Então, os valores de x que nós precisamos tomar são todos os valores de x maiores ou iguais que 3 meios. Então, o domínio de f composta com g é o conjunto formado pelo intervalo fechado em 3 meios e aberto em mais infinito. Todo x maior ou igual que 3 meios corresponde a esse intervalo aqui. 3 meios, fechado em 3 meios e aberto em infinito. Então, esse aqui é o domínio da nossa função f composta com a g, pois quando eu tomo x maior que 3 meios, a imagem da g vai me retornar valores maiores ou iguais do que zero. Agora, nós vamos determinar a função g composta com a f. Isso aqui, por definição, vai ser quem? A g da f de x. Agora, nós vamos fazer o contrário. Aonde tem x na expressão da g, nós vamos trocar por f de x. Bom, nós tínhamos que a f de x é raiz quadrada de x e a g de x é 2x menos 3. Então, aplicando a definição da função composta, nós temos que g composta com a f de x é quem? É a nossa função g. Essa aqui é a nossa função g, 2x menos 3. Só que, aonde tem x aqui nessa expressão da g, eu vou trocar por f de x. Então, eu tenho aqui 2x. O x aqui eu vou trocar por f de x menos 3. Bom, mas quem é a f de x? A f de x, agora eu vou trocar aqui pela expressão da raiz quadrada de x. Então, eu posso concluir que a função g composta com a f é a função 2f de x. A f de x é raiz quadrada de x, então vou trocar aqui, menos 3. Então, essa aqui é a expressão da minha função composta, g composta com a f. Agora, quem que é o domínio dessa função? O domínio da função g composta com f agora vai ser constituído por todos os elementos x que estão no domínio da função f, certo? Porque primeiro eu vou escolher os valores para f. Então, o domínio dessa função é todo x que está no domínio da função f, tal que a imagem da f esteja no domínio da função g. Então, vamos olhar para esses conjuntos geometricamente. Agora, nós temos o seguinte: o domínio da função g é todos os reais, ou seja, toda a reta numérica. E a imagem da função f é apenas todos os reais maiores ou iguais que zero. Então, olhando aqui para esses dois conjuntos, o que eles têm em comum? Se a gente olhar para as retas em vermelho, a gente pode observar que eles são comuns a partir do zero.
Então, de 0 a mais infinito são os pontos em que o domínio da f e a imagem da g são iguais. Então, olha só, eu tenho que toda a imagem da f está contida no domínio da g. Então, se toda a imagem da f está no domínio da g, o domínio da minha função g composta com f vai coincidir com o domínio da função f. Então, eu tenho aqui que o domínio de g composta com f vai ser igual ao domínio da minha função f, que no caso era o conjunto de 0 até mais infinito. Então, a gente conclui que esse aqui é o domínio da nossa função. Então, olha só, igual a observação lá da apostila atrás, o domínio da nossa função ou ela coincide, né, nesse caso aqui, da g composta com a f, ou o domínio dessa função coincide com o domínio da função f, ou ele vai ser um subconjunto do domínio dessa função, que foi o que aconteceu no caso da função f composta com a g. Se a gente voltar aqui, o domínio da função f composta com a g é um intervalo de 3/2 até mais infinito. Esse intervalo ele é um subconjunto do domínio da g. Então, de acordo com aquela observação da apostila, o domínio da nossa função composta, né, nesse caso aqui, f composta com g, ou ela é igual ao domínio da nossa função g, ou ele é um subconjunto do domínio dessa função, o que nesse caso aqui da f composta com a g é um subconjunto. Bom, pessoal, eu espero que com esse vídeo possa ter ficado claro como é que a gente trabalha com a composição de funções. Caso vocês tenham alguma dúvida, me mandem uma mensagem, ok? Até mais!